Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: Amai vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. A questão de apresentar outra face é um grande desafio. Gandhi, quando apanhava uma face, ele oferecia a outra, batia-se nessa, ele oferecia essa, pacientemente. Logicamente que nós não somos Gandhi e também não vamos enfrentar as mesmas adversidades que ele, mas nós temos que fazer as devidas reflexões. Qual o nosso ponto de vista, como nós estamos interagindo e agindo na nossa vida, na nossa situação. Os preconceitos do mundo, sobre o que se convencionou a chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Paixões terrenas. Elevarmos-nos acima desse nível, elevarmos o nosso entendimento. Portanto, no trânsito, se você tomou uma fechada, você não tem que devolver uma fechada. Você tem que caminhar, seguir em frente. Diga para aqueles, nosso irmão em desespero, vá com Deus. Você não sabe todos os meandros da situação que ele está passando? Porque o que o levou a tomar aquela atitude, o que o levou a agir daquela forma. Por isso, faz necessário que nós comecemos, então, a refletir, a procurar entender como devemos agir, como devemos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria em cada dia. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuiu o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Esse conceito progressivo do entendimento do Evangelho é que nós devemos procurar entender a sublimidade de todos os aspectos. Passo a passo, etapa a etapa, nós vamos crescendo, angariando vantagens, aprimorando-nos para um amanhã de luz. E é por isso que nós devemos estar sempre atentos para não cairmos em determinadas situações, em determinadas provações e podermos, então, estarmos em melhores condições do que já estivemos outro dia, tivemos em outra oportunidade. Façamos, pois, o melhor para que o melhor nos procure. Façamos, pois, por onde estarmos sempre trabalhando no bem, por onde estarmos sempre edificando o bem. Para que a gente tenha forças para que o mal não venha nos acontecer. Porque quando chega ao ponto do olho por olho, dente por dente, nossa agressividade interna, nossos conflitos internos, nossos tormentos internos estão atraindo para nós situações como aquela. Mas a partir do momento que nós começamos a entender as nossas responsabilidades, entender os nossos compromissos por outros ângulos, nós vamos seguir em frente com menos tormentos, com menos dificuldades. Faz-se necessário, então, que comecemos a entender que para praticar o Evangelho é necessário um treino. A gente começa relevando pequenas coisas para depois conseguirmos relevar uma grande monta de situações. Trabalhemos, meus irmãos, para aprendermos a retribuir o mal com o bem e também a não resistirmos ao mal, mas fazermos com que qualquer presença do mal em torno de nós ele se converta em bem. E para isso nós temos que evangelizar nossos sentimentos, evangelizar nossas reações, evangelizar nossas emoções, nossa mente. Controle a mente, eduque os conflitos e evangelize os sentimentos. Para que nós possamos crescer e aprimorarmos-nos, precisamos aprender a vivenciar o amor divino por onde caminhamos, por onde estivermos. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia.
Orgulhoso, gente, hoje a palavra mais adequada seria arrogante. Então, ao arrogante, este ensino aparecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. Ele não compreende porque uma visão não pode ultrapassar o presente. Porque sua visão não pode atravessar o presente. Então, normalmente, todos nós, na grande maioria das pessoas que estão na Terra, eles enxergam a vida que eles estão aqui nesse momento. Quando a vida traz para nós o entendimento, traz para nós o raciocínio de que nós temos que procurar visualizar além, que nós temos que visualizar um futuro, tanto no mundo espiritual como em outra reencarnação, que as nossas atitudes no mundo espiritual e em outra reencarnação serão tanto melhores, quanto melhor agirmos, como melhor tomarmos as nossas posturas para uma manhã de luz que virá nos fortalecer e nos iluminar. Por isso que é importante que nós saibamos compreender, caminhar e realizar o bem, a paz e a fraternidade. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco quanto ao outro que manda que arranque o olho quanto for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer movimento de temor, motivo de temor no caso. Então, como que nós vamos agir? Eles têm que ter o limite. Como está escrito, não temos que levar o pé da letra, mas temos que procurar entender, de acordo com a situação. Quantas pessoas perdem a vida porque reagem a um assalto? Leva. Depois, se você puder, você recupera, mas mantenha a sua vida, preserve a sua vida. Então, nós precisamos aprender a viver de uma forma melhor. Nós precisamos aprender a viver de uma forma mais construtiva para o novo amanhã. E que as luzes divinas estejam sempre nos fortalecendo para que tenhamos coragem de mudar o que precisa de mudar, de aceitar o que precisa ser aceito e principalmente de vivermos melhor, aprimorando-nos cada vez mais com discernimento daquilo que a justiça divina traz para nós e daquilo que nós precisamos empreender para o nosso processo evolutivo, pela nossa melhoria íntima. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Eis o lema que nós devemos colocar sempre em nossa mente. E quanto menos tormento íntimo nós tivermos, quanto menos conflito íntimo nós tivermos, mais realizações no bem, obviamente, teremos. E por isso, os maus precisam de um limite. Eles têm que temer alguma coisa para eles pararem. Senão, como que fica a humanidade? Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. É importante que a gente entenda isso. Naquele momento, no clamor da ação, da situação, tenhamos o máximo de frieza, o máximo de bom senso. Mas depois tomemos as providências necessárias para devidas correções dos fatos. Se nós não procurarmos entender por esse ângulo, como vamos ficar? Então, primeiramente, nós devemos entender de que forma nós vamos nos conter, de que forma nós vamos parar para tomarmos as decisões mais coerentes naquele momento, de forma menos agressiva. Passou-se aquele momento, que a gente também não pense em vingança. Sigamos em frente. Ainda bem que foi só isso. Sigamos em frente. Porque a gente primeiro tem que preservar a nossa vida, tomar as atitudes que preservam a nossa vida. Depois nós temos que tomar atitudes que combatam os crimes, que combatam os maus. Mas, acima de tudo, nós temos que evitar qualquer sentimento de vingança.
dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe bater arrogância, orgulho. Então, quanto mais arrogante é a pessoa, mais ele vai se sentir lesado, mais ele vai se sentir ofendido, mais problemas ele vai criar para o sentido de vingança. Por isso nós temos que começar a ver que temos que ser menos arrogantes, temos que ser mais dóceis, agir com mais simplicidade frente às adversidades. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Desafios continuam os mesmos. Estamos aqui diante de um fato que a maioria das vezes nós não conseguimos pensar dessa forma. Então nós temos que começar a treinar pensar dessa forma. Treinar a agir para o bem. Treinar a procurar construir um mundo de bondade em nossos corações. Por isso, que a maior glória é quando na condição de ofendido, tenhamos a coragem de perdoar. Suportar pacientemente uma injustiça é melhor do que praticar injustiça. Se você suporta pacientemente uma injustiça, que toma uma dívida com o passado, você ganhou força moral, você ganhou força magnética. Se você vai para a vingança, ou se você comete uma injustiça, você perde força magnética, você perde força moral, e você adquire uma dívida para você se compensar pela lei divina, porque a lei divina exige que cada um de nós passemos a agir com bondade. Se alguém te enganou, melhor do que você enganar os outros. E se alguém quiser te roubar, é melhor do que você roubar o outro. Então, trabalhemos, pois, os conceitos de cristianização dos nossos sentimentos, de aprimoramento do nosso sentimento, de aprimoramento do nosso íntimo. Aí nós estaremos nos impulsionando para as realizações verdadeiras do bem e da fraternidade. E, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação da arrogância, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Situações delicadas vão sendo passadas para nós, porque aqui vai trazendo para o nosso entendimento de que tem a lei divina que vai punir todos os deslizes. Todas as situações contrárias às leis divinas serão em momento próprio corrigidas. O problema é o momento próprio que nós não sabemos quando é. O problema é o momento próprio que nós não procuramos entender como é. Ao longo da nossa existência, ao longo das existências múltiplas que nós temos, nós vamos encontrando com pessoas, passando por vários meandros de relacionamento, por várias etapas de relacionamento com essas pessoas. Relacionamento de amizade, relacionamento profissional, sem entrar na parte íntima. Então, essas pessoas trazem para nós sentimentos. Algumas são agradáveis ao nosso convívio, outras não. Algumas fazem-nos bem estar com eles, outras não. E assim, dentro de todo um processo, de todo um caminhar, nós vamos deparando passo a passo com situações que nos chamam ao entendimento superior da vida. Sermos perfeitos, sermos bons, sermos amigos para construir o bem verdadeiramente em nossos corações. E a fé na vida futura e na justiça de Deus é uma grande ferramenta que nós temos para nos educar
e nos conformar diante de determinadas situações. Lembra que no texto antes, nem tudo é para a gente deixar para depois. Tem coisas que nós temos que agir com prudência, com segurança, com responsabilidade pelos seus atos. Então, nós precisamos aprender que determinadas situações também são apenas para golpear a nossa vaidade, o nosso amor próprio e até mesmo os nossos interesses, porque nós temos dívida a acertar perante a justiça divina. Daí vem, o repetimos incessantemente: lançai para diante o olhar, olhe na direção do futuro, da próxima reencarnação. E também pode olhar para trás, saber que você teve em reencarnação passada, onde você descumpriu as leis divinas. Você deixou de fazer alguns tópicos importantes que você precisava de fazer. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. As coisas da terra acontecem, você tem que vivenciá-las, você tem que passar por elas, você tem que saber sofrê-las ou saber enfrentá-las, para conquistar um amanhã que seja de luz e de fraternidade. E é por isso que a gente tem sempre que fazer o estudo do Evangelho, procurando interiorizar essas verdades em nossos corações, que certamente nos impulsionarão para as realizações do amor sublime do que o Mestre espera de cada um de nós. Trabalhemos, pois, para vigiarmos-nos, para olharmos para o futuro, lembrando que tem um passado que plasma, edifica o presente, que nos ajuda a construir o presente, o qual, esse passado, tem que ser educado, purificado, retrabalhado, para que a gente construa um melhor futuro, que a gente consiga caminhar mais em prol para nos aproximar da luz, para nos aproximarmos do sumo bem, onde todos nós faremos o possível para que o amor estabeleça sempre em nossos corações. E fica aí o desafio de amar os nossos inimigos e principalmente de olhar para nosso coração e saber que nós somos muito abençoados por Deus, de estarmos na terra, de estarmos no Brasil, de estarmos trabalhando no Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para os empreendimentos que precisamos ao longo da nossa caminhada.